Vamos estudar a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou pedir a todos que permaneçam em reverência à palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, verso 17 ao verso 27. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre o Deus que tudo é possível. O Deus que tudo é possível. Esse é o teu Deus. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Esse é o seu Deus. O Deus que tudo é possível. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 19: Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Verso 21. Olhando para ele, Jesus o amou. Que frase, que expressão, que frase poderosa. Olhando para ele, Jesus o amou. E disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens, era muito rico. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Verso 27, fixando neles o olhar. Imagina Jesus fixando o olhar em você, fixando os olhos dele nos seus olhos. Eu creio que Jesus está aqui essa noite fixando os olhos dele nos seus olhos. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu. Diante dessa circunstância que você está vivendo, diante das enfermidades que você está lutando, diante das batalhas que você está travando, diante de tudo que está circunvizinhando a sua vida hoje, fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Diga comigo assim: pois para Deus... Não, você dá conta de fazer mais forte. Pois para Deus tudo é possível. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, como eu disse, falar com os irmãos sobre o Deus que tudo é possível. E o interessante é que essa expressão aparece nessa história. O texto, para Deus tudo é possível, ele é colocado dentro do contexto desse encontro de Jesus com a pessoa que Lucas chama de jovem rico. E aí a gente já entende que é o encontro do jovem rico com Jesus. Está descrito nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história desse homem extremamente rico, que tinha muitas posses, que encontrou com Jesus, que Jesus fez-lhe um convite, que ele rejeitou esse convite, e logo depois que ele rejeita esse convite, Jesus faz uma expressão que pega até hoje a gente no contrapé. É ou não é, irmãos? Até hoje aperta o nosso calo.
E ele diz: mas para Deus tudo é possível. Então eu não posso entender ou interpretar esse verso, para Deus tudo é possível, se eu não colocá-lo dentro do texto na qual os evangelistas descrevem que ele foi falado. A Bíblia conta então que um jovem, um homem extremamente rico, corre na direção de Jesus. A Bíblia começa dizendo isso aqui: corre na direção de Jesus para lhe perguntar algo, para lhe fazer uma pergunta. E ele começa chamando Jesus de bom mestre, de boa pessoa, de bom homem. O que eu devo fazer? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Qual é o meu esforço? Qual é a minha dedicação? O que eu tenho que fazer para alcançar essa vida eterna? Primeira coisa que me chama a atenção na história desse rapaz é que ele corre na direção de Jesus. Eu e você precisamos entender que nesse relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Senhor, nós precisamos ir na direção dele, nós temos que correr na direção dele. Não é que a iniciativa é nossa, geralmente a iniciativa é dele, nós que somos os perdidos, ele que nos encontra, ele que nos chama, ele que nos atrai, mas eu e você precisamos ir na direção dele. Nós precisamos buscá-lo enquanto se pode achar, nós precisamos buscá-lo com toda a força do nosso coração, nós precisamos desejar conhecer o Cristo, conhecer Jesus do fundo da nossa alma, com tudo que nós temos e somos. Jesus precisa ser o fundamental da nossa vida, Jesus precisa ser o mais importante da nossa vida, Jesus precisa ser o cerne de toda a questão e das nossas circunstâncias. Vocês entendem o que eu estou falando? Veja, irmãos, a gente precisa ir na direção de Deus mesmo quando Ele nos chama a atenção. Moisés estava já com seus 80 anos, depois de ficar 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, depois de ficar, e antes disso, 40 anos no Egito, sendo príncipe do Egito, a Bíblia diz que ele sobe atrás das ovelhas, apacentando as ovelhas, lá porque ele se tornou um pastor, e ele vê uma sarça pegando fogo. E ele vendo essa sarça pegando fogo, ele percebe que a sarça, ao pegar fogo, ela não se consome. O fogo estava ali, a chama estava ali, mas aquele arbusto não desmanchava na frente dele. E isso chamou a atenção dele. A Bíblia diz que isso chamou a atenção dele. Ele se aproxima para ver. Ao se aproximar para ver, Deus o chama, Deus da sarça o chama. Entenda, irmãos, se você quer ter um encontro com Cristo, se você quer conhecer a Jesus, se você quer aprender mais sobre Ele, se você quer ter o conhecimento do Santo, você precisa aproximar daquilo que Deus quer que você se aproxime. Você precisa conhecê-lo cada vez mais. Você precisa se aproximar dele. Enquanto você estiver no raso, não haverá multiplicação dos seus peixes. Pedro, André, Tiago, João, no barco pescaram a noite inteira. De manhã viram que não pegaram nada. Jesus chega dentro do barco, assume, sobe no barco de Pedro para pregar para uma multidão. No final diz assim para ele: jogue as redes. Ele diz assim: mas nós passamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus fala: jogue as redes aonde as águas são mais fundas. No original é escrito isso muito explicitamente: não jogue no raso, vá onde as águas são mais fundas. Se você quer receber milagres, se você quer receber resposta, se você quer conhecer as verdades, se você quer de fato conhecer a Deus, você não pode ficar no raso da religiosidade, no raso da espiritualidade. Você precisa ir aonde as águas são mais fundas. Ele corre na direção de Jesus, ele se ajoelha na direção de Jesus e ele pergunta para Jesus, porque só Jesus tem a resposta. O dinheiro dele não tinha resposta nenhuma, o conhecimento dele não tinha resposta nenhuma, o príncipe que ele era da casa dele, da família dele, não dava resposta nenhuma. Só Jesus era a resposta. O que eu devo fazer para ter vida eterna? O Messias responde para ele: por que você está me chamando de bom?
Só existe uma pessoa boa, só existe um ser bom. Em Lucas ele deixa bem claro, só Deus é bom. Não mais ninguém é bom. Jesus estava dando uma resposta para ele que tem dois significados. Primeiro, ele estava dizendo que nenhum homem é suficientemente bom. E segundo, ele estava ensinando, como a maioria dos seus atos, uma lição de humildade ao seu povo. Que o apóstolo Paulo fala que ele sendo rico, ele tendo toda a sua glória, ele investido de toda a majestade, se faz pobre para que nós sejamos enriquecidos por ele. Ou seja, ele que estava lá no céu, ele que estava sobre todas as coisas, ele que desde o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele sempre foi Deus, ele se torna homem para servir. E aí a gente quer pastor, tem pastor que quer que beije a mão dele, beije o anel dele. Tem pastor que quer mandar na sua vida mais do que ele manda na vida dele mesmo. Sabe, irmãos, eu vou dar uma palavra de Deus para você, mas aqui na Fonte da Vida, graças a Deus, a gente não tem isso, ou quase não tem isso, mas às vezes alguém está me assistindo na televisão, ou vai ver na internet o que eu estou dizendo. 1 Pedro capítulo 5, condena dominadores. Pessoas que querem dominar, que a gente chama de dominador de alma, líderes que querem dominar. A tradução no original que Pedro escreve pode ser ditador. Pastor que quer mandar até em quem você vai casar. Líder que quer mandar quando você vai casar. Qual a cor do seu carro? Qual a cor da sua roupa? Qual é isso? Ah, pelo amor de Deus. Jesus não virou e falou assim: eu sou bom mesmo. Jesus, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, cheio de toda a majestade, deu a direção do que todo líder deveria fazer, que todo mestre deveria fazer. Os nossos olhos estão voltados para o único que é bom, o Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele atribuiu. Então o Deus do impossível age quando eu atribuo a quem de fato é o dono de todas as coisas. Quando eu entendo que não é pela minha capacidade humana, quando eu entendo que não é pela minha força humana, quando eu entendo que não é pelo meu braço mortal, quando eu entendo que é pela glória de Deus e pela graça majestosa de Deus, aí as coisas do impossível se tornam possíveis. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está comigo, fala um amém forte aí. Amém. E ele respondeu, Jesus aí, ele faz uma resposta que pega também nessas divergências teológicas que nós temos muito aí hoje em dia. Porque Jesus, ele não vira para o rapaz, o jovem rico, e fala para ele sobre a teoria ou teologia da graça, ou coisas parecidas que nós temos hoje. Ele vira para ele e fala assim: você tem obedecido os 10 mandamentos? A lista não é dos 10 mandamentos aqui? Você tem obedecido os 10 mandamentos? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, honrará teu pai e tua mãe, adorará o seu Deus acima de todas as coisas. E o jovem rico respondeu: sim, eu faço isso desde a mocidade. Agora perceba, irmãos, que Jesus não o repreendeu. Jesus não virou para ele e falou assim: para com isso, rapaz, cria vergonha. Então, muito provavelmente, se Jesus fez isso é porque, e ele era onisciente, ele sabia que o rapaz estava falando a verdade. Ele sabia que religiosamente aquele rapaz era um rapaz, vamos dizer assim, sério, dedicado, tentava honrar o seu pai e sua mãe, não tinha ídolos na sua casa, aqueles ídolos, feitos por mãos humanas, como diz lá em Êxodo capítulo 20. Era uma pessoa que fazia de tudo para não cobiçar,
Era uma pessoa que nunca tinha matado ninguém. Se fosse casado, não adulterava. Era uma pessoa certinha na religiosidade. Vocês estão me entendendo ou não? Nem toda religiosidade é ruim. A gente fala tanto contra a religiosidade, mas existem atos religiosos no sentido claro da palavra que é bênção. Vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos próximos, cuidar de quem precisa. Portanto, a Bíblia fala que há uma religiosidade verdadeira. Jesus não recriminou ele, não condenou ele por aqueles atos. Pelo contrário, Jesus fala a ele algo mais do que poderoso. Mas antes, a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus olha para ele e o amou. Jesus olha para ele e demonstra o amor dele. Sabe, irmãos, o impossível se torna possível por causa do amor de Deus. O impossível se torna possível por causa do amor de Deus. Porque Deus nos ama, porque Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que faz o impossível se tornar possível, o amor de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus o amou e ao amar, o confrontou. Porque o amor de Cristo Jesus nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange para a correção. O amor de Deus nos constrange para mudar os nossos rumos de vida. O amor de Deus nos constrange para que nós tenhamos uma renovação de vida. Jesus o confrontou. Uma coisa te resta. Ah, sim, você é um bom crente. Ah, sim, você é um bom cristão. Ah, sim, você é um bom religioso. Ah, sim, você faz tudo certinho no templo. Ah, sim, ele provavelmente obedecia às regras judaicas da época. Ele ia 3 vezes lá em Jerusalém para adorar o Senhor. Ele participava do sacrifício da tarde. Ele estava sempre lá, né? A carteirinha carimbada das atitudes religiosas dele estava certinha. Mas uma coisa te resta. E aí, irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. É o único texto na Bíblia que Jesus fala para um rico abandonar as suas riquezas. Eu quero deixar isso bem claro, porque muitas vezes pegam esse texto e jogam para como se ninguém pudesse ser próspero, ou ninguém pudesse buscar ser uma pessoa bem-sucedida na vida, e sempre utilizam esse texto aqui como referência. Não, preste muita atenção. Zaqueu era um homem muito rico. Jesus, na casa dele, ele tomou a iniciativa de devolver aquilo que ele tinha corruptamente roubado. E Jesus abençoou ele. Mateus era um homem rico. Por mais que a Bíblia deixe claro que ele seguiu a Jesus, a Bíblia não fala que ele abandonou o dinheiro, os recursos que ele tinha ganhado. A Bíblia deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia deixa claro que buscar ser rico de todas as formas, de todas as maneiras, sem levar em consideração as consequências, vai lhe dar mal. O apóstolo Paulo fala isso na carta de Timóteo. Não vai dar certo, vai dar mal. Mas a Bíblia não manda a gente não querer, você, eu, não querer ser próspero na vida, muito pelo contrário. Existem mais de 2000 versículos na Bíblia que falam sobre riqueza e dinheiro. Existem formas certas de se buscar a prosperidade financeira. Esse texto não fala sobre isso, mas esse texto não é algo amplo nesse sentido, mas sim algo específico para a vida daquele rapaz. Quem está me entendendo? Eu estou falando de um homem que tinha muitos bens e que Jesus disse a ele: uma coisa te resta. Pega tudo que você tem, vende, entrega para quem precisa
E depois de você ter feito isso, interessante que Jesus deixa claro, depois de você ter feito isso, você vem ser meu discípulo, você vem e me segue. É a mesma frase que ele falou para Mateus, que ele falou para André, que ele falou para Pedro, que ele falou para Tiago, para João. Era para ser um dos aqui ia seguir a Jesus. E a Bíblia diz que ele entristeceu, se abate e se afasta, porque ele era uma pessoa que tinha muitos bens. Qual era o problema desse rapaz? Ele idolatrava o dinheiro. O dinheiro era o ídolo no coração dele. Ele idolatrava ao ponto de rejeitar a graça de Deus. Diz, Fábio, mas aí você está pegando pesado, rejeitar a graça de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, fala que tem essa possibilidade. Aqui está muito claro, Jesus o ama, Jesus o chama, Jesus o convoca, Jesus ministra sobre ele o amor, ministra sobre ele a sua graça, e ele se afasta rejeitando, por quê? Porque havia um ídolo no coração dele, que impedia a obra do Senhor, de agir na vida dele. Deus não divide a glória com ninguém. Se há um ídolo no coração da pessoa, e a Bíblia deixa isso muito claro, se há um ídolo no coração da pessoa, isso impede a manifestação de Deus, porque Deus não se mistura. Bom, aí a história continua, ele se afasta, Jesus fala, quão difícil é para o homem que tem muito dinheiro, rico, entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram assustados, porque talvez eles queriam ser ricos, talvez eles queriam ser prósperos. A pesca naquela época era um emprego que dava uma certa condição financeira. Pedro tinha uma casa grande que a sogra dele morava com ele, gente. Então, muito provavelmente tinha uma certa prosperidade. Mateus então nem se fala, os outros a gente não tem tanta informação deles, mas veja, irmãos, talvez um olhou para o outro e falou, uai, nós vamos ter que vender a casa agora, como é que é esse negócio? E Jesus faz a expressão que eu falei, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Mas deixa eu só completar o meu raciocínio, porque na continuação do texto, Pedro vira para ele e fala assim, olha, nós não somos igual a esse rapazinho aí não. O senhor está esquecendo que a gente abriu mão de tudo para te seguir? Está na continuação do texto. E Jesus olha para ele e fala, olha, para eles, né, e fala, todo mundo que abriu mão vai ter algo extraordinário na vida eterna e terá algo extraordinário aqui na terra. Onde você quer chegar, Bispo Fábio? O problema era o que o dinheiro representava para esse homem. Talvez o seu não é dinheiro. Talvez o seu é pecado não confessado. Talvez o seu é um coração amargurado. Isso tudo é ídolo. Se rivaliza com Deus no seu coração, é ídolo. Se Deus mandou você perdoar e você não perdoa, é um ídolo no seu coração. Você está rivalizando com Deus. Se o rancor, a amargura no seu coração, preste atenção no que eu estou dizendo, se o rancor e a amargura no seu coração está impedindo e rivalizando com Deus, porque Deus mandou o seu coração ser livre, ser liberto disso. Ele quer fazer isso, mas você não quer, porque tem gente que se apaixona pela dor. Tem gente que se apaixona pela amargura. Tem gente que se apaixona pela tristeza, pela decepção. E fica segurando aquilo. E segura aquilo. E Deus fala para ele, olha, eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero te salvar, eu quero te libertar. Não, mas eu amo essa amargura. Vocês estão rindo, mas tem gente que é assim. Tem gente que abraça a dor e é apaixonado pela dor, e Deus, olha, liberta, eu quero te libertar dessa dor, mas essa dor me faz eu ser tadinho. Isso pode ser seu ídolo. Como pode ser? Não sei, irmãos. Jesus é um negócio. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Jesus tem que estar acima de todas as coisas na sua vida. Se tem algo entre você e Jesus, isso é ídolo. Por isso que Jesus fala, quem ama os filhos mais do que eu não é digno de mim. Quem ama o cônjuge mais do que eu não é digno de mim. Quem ama os pais mais do que eu não é digno de mim.
Para você ver como é que é, porque qualquer um que está entre você e Jesus, qualquer dinheiro, qualquer carro, qualquer instrumento, qualquer objeto, às vezes o seu ídolo é a sua formação acadêmica. Tem gente que gosta de ser intelectual. Se isso está impedindo você de buscar a Deus, se isso está impedindo você de amar Jesus, se isso está impedindo você de obedecer o mestre e segui-lo, é o que o jovem rico falou. É a mesma coisa. Se a sua ambição está impedindo você de chegar aonde Jesus quer que você chegue na adoração, no serviço, isso é um ídolo. E isso está impedindo Deus do impossível agir na sua vida. Porque ele, mas nada impede a Deus. Estou contigo e não abro nessa frase. Nada impede a Deus, nada impede a ação de Deus. Só que ele tem regra. E Deus não sai da regra dele. A regra dele é clara. Ele age assim e pronto, acabou. Ele faz segundo a sua santa vontade. Você já percebeu? Tem um texto maravilhoso em João que diz que se você pedir em nome de Jesus, ele te concede. Já viu esse texto? Quem já viu esse texto aqui? E ele repete isso 2 vezes no mesmo capítulo. Se quem pedir em meu nome até agora vocês não receberam, porque vocês não estão pedindo da forma certa, pede no meu nome, para que a sua alegria seja completa. No nome dele. E aí deixa eu dizer algo para vocês, isso não é uma varinha mágica não, que a gente sai falando Jesus, em nome de Jesus, e acontece. Quando ele diz isso, ele está dizendo que, lembra o que Paulo fala, que ele colocou o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Quando eu falo, aconteça em nome de Jesus, realize em nome de Jesus, faça em nome de Jesus, eu estou dizendo que seja sujeito à autoridade de Jesus. Portanto, se não é da vontade de Deus, se não é sujeito à autoridade de Jesus, não vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? É segundo a autoridade dele. Nada pode estar entre você e Cristo, nada pode estar entre você e Deus, nada pode estar entre você e o objeto da sua adoração plena, Cristo Jesus, o Senhor. E aí os discípulos, é impossível, não, eu fico pensando no coração deles lá. Mas Jesus, e agora? A gente quer ser rico. Pelo menos com o texto eu entendo isso. A gente quer ter condição. Como é que faz? Jesus fala, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. No final das contas, esse texto, eu termino com isso, revela 2 coisas que a gente precisa colocar no nosso coração. Primeiro, Jesus estava deixando claro, não só ao jovem rico, a todos, que nenhum esforço, que nenhum ato de justiça, nenhuma prática humana, nenhum algo natural poderia levar alguém à vida eterna. Jesus estava deixando claro que o alcance da vida eterna para o homem é impossível, porque esse acesso é um acesso negado ao homem, pelo braço mortal, pela sua carnalidade, pela sua força. Em pecado concebeu a minha mãe, já disse o salmista. Todos nós somos pecadores, todos nós somos pessoas que foram destituídos da glória de Deus, como a palavra de Deus fala. Na nossa prática, na nossa atitude, não alcançaremos a vida eterna, porque para nós isso é impossível. Mas o que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. O que é impossível para mim e para você, o Senhor Jesus tornou possível. Se eu não posso, pelos meus atos, entrar na vida eterna, o ato exclusivo, pertinente, completo e definitivo de Jesus me concedeu a vida eterna. Te concedeu o acesso à vida eterna.
é impossível para você, mas o Deus do impossível, Jesus Cristo, tornou possível. O caminho é o caminho de Cristo Jesus abriu, o caminho que Cristo Jesus fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o acesso a Deus Pai. Segunda coisa que Jesus ensina aqui: se é impossível uma ação natural, é possível de forma sobrenatural. Sabe, irmãos, talvez seu casamento chegou ao fim porque não há nada natural que possa ser feito para restaurá-lo. Se tornou impossível a restauração desse casamento. Se tornou impossível a restauração desse relacionamento familiar. Naturalmente falando, não tem nada mais a se fazer. Um enfermo, um doente, uma pessoa com um mal, com a malignidade no seu corpo, não há mais nada que fazer. É impossível para os médicos, é impossível para o doente, é impossível para o familiar, é impossível para quem está acompanhando, mas é totalmente possível para o Deus que é Deus de todas as coisas e que pode todas as coisas. Vocês estão entendendo? Talvez a sua vida está precisando de um resgate impossível, uma missão impossível. O resgate vai vir, porque a sua confiança não está naquele que age de forma impossível, que é o homem. A sua confiança está no Deus que é o Deus do impossível. Vocês estão entendendo, irmãos? Duas coisas Jesus deixa claro: a salvação só é possível por ato meu, e o milagre só é possível por ato meu. A salvação você consegue ao receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu dizer algo para você, irmão: você é uma pessoa salva, porque Jesus vive em você. Você é uma pessoa salva, porque Ele te elegeu. Você é uma pessoa salva, porque o sangue dele foi derramado pela tua vida. E você tem o acesso àquilo que Ele conquistou na cruz. Toda enfermidade foi levada, toda maldição foi quebrada, toda ação do diabo destruída. Em breve ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Isso tudo foi Jesus que conquistou, transformando o seu impossível em possível. Você crê nisso?